Aula 3 de cinemática. Nós estamos na cinemática escalar, tá? Até agora eu não usei muito esse nome escalar, não estamos nos preocupando muito. Daqui a pouco a gente entra na cinemática vetorial e aí nós vamos ter que diferenciar o que é uma cinemática escalar e o que é uma cinemática vetorial. Hoje é aula 3. O que a gente está fazendo aqui? A gente vai falar sobre aceleração e o movimento uniformemente variado. E depois fazer exercício. Tá legal? Bacana? Então, sem enrolação, bora para a aula 3. Cinemática, aceleração média, movimento uniformemente variado. Bora, galera, bora, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos à labuta, meus queridos, à labuta. Cinemática, aula 3, aceleração e movimento uniformemente variado. Vamos lá, aceleração média. Você lembra lá da velocidade média? O que a gente fazia na velocidade média? Na velocidade média, a gente verifica a taxa temporal da minha mudança de posição, o quão rápido eu mudo de posição. Então eu pego a mudança de posição e divido pelo tempo. E a aceleração? A aceleração não tem a ver com a mudança de posição, não diretamente. A aceleração tem a ver com a taxa temporal para ver a rapidez com que eu mudo de velocidade, né? Com que rapidez eu mudo de velocidade. Ok? Professor, então aí eu já posso imaginar que se eu não mudo de velocidade, se a minha velocidade é constante, a minha aceleração é zero. Isso. Se ela mede a mudança de velocidade, a variação de velocidade, se a velocidade não varia, ela vai medir zero, né? A aceleração é zero. Então lá no movimento uniforme, que nós já vimos, a aceleração é zero, ele tem velocidade constante, a aceleração é zero. Então a aceleração nos dá a rapidez com que a velocidade varia. Se eu quero saber a minha aceleração média, se ela é uma taxa temporal, se ela me mostra o quão rápido alguma coisa muda, se eu quero ver o quão rápido alguma coisa muda, eu divido pelo tempo. O quão rápido o professor fala? Olha lá, grava, conta quantas sílabas eu falei, divide pelo tempo, você vai obter sílabas por segundo, por minuto. Tá? Se eu quero saber o quão rápido eu mudo de posição, lá na velocidade, eu pego a mudança de posição e comparo com o tempo. Se eu quero saber o quão rápido eu mudo de velocidade, né? Olha se não é fácil, né, galera? O quão rápido eu mudo de velocidade? Pega a mudança de velocidade, a variação de velocidade, compara com o tempo, tá? As unidades que a gente pode fazer isso, né? Pode fazer isso num monte de unidades, né? Eu posso pegar a velocidade na unidade que eu quiser. É muito comum a gente usar a velocidade em quilômetros por hora. Eu posso ver como que está mudando o meu quilômetros por hora a cada segundo. É um jeito de ver. Não é usual, mas eu já vi isso em prova. A revista Quatro Rodas, nem sei se existe ainda, ela diz lá, determinado veículo vai de 0 a 100 km por hora, olha lá, a variação de velocidade, em tantos segundos. Então ela está me dando uma medida da aceleração em quilômetros por hora por segundo. Mas no sistema internacional, a gente trabalha em metros e trabalha em segundos, tá? Então, no sistema internacional, eu vou medir quanto a minha velocidade muda em metros por segundo a cada segundo. Aqui a gente pode mexer com isso aqui, né? Dividir a fração de cima pela de baixo, multiplica pelo inverso, né? Faz aí, domine a matemática, hein? Você vai verificar que metros por segundo a cada segundo fica mais elegante, mais sucinto escrever em metros por segundo ao quadrado. Eu costumo dizer para os alunos que você escreve assim a aceleração, mas você pensa assim. Ela me diz quantos metros por segundo a minha velocidade aumentou ou diminuiu a cada segundo. É isso que me diz a aceleração. Peguei aqui um pedaço de um texto que eu achei lá, dei uma gulgada, achei um texto lá e peguei aqui, mudei os números para ficar conta redonda. Vou te contar o que eu mudei aqui. Então eu peguei um texto lá, ele começa falando um monte de coisa da McLaren, um carro do Ayrton Senna, tal, não sei o quê. Quem curte Fórmula 1 deve saber. Diz que a McLaren do Ayrton Senna será capaz, naquela época, de ir dos zero, repouso, aos 108 km por hora
não estava 108 no texto, era 100, em somente 3 segundos, também não era 3, era 2,8. Então ele estava dizendo que a McLaren do Ayrton Senna, lá naquela época, esse texto é antigo, ela poderia ir de 0 a 108, que no caso era 100, em 2,8 pus 3. Melhorei os números para a gente fazer conta. Para o vídeo aí um pouquinho. Faz a continha. Qual que é a aceleração da Ferrari? Faz em quilômetros por hora por segundo. E depois faz em metros por segundo ao quadrado. Vê se você entendeu o que é aceleração. Se você entendeu, está ótimo. A gente já pode estudar um movimento uniformemente variado. Você já está entendendo o que é aceleração. Tá? Eu aqui vou fazer a continha para vocês. Então, se eu posso usar o do jeito que está, quilômetro por hora a cada segundo. Então, eu posso pegar a aceleração média, pegando a variação de velocidade, dividindo pelo tempo. Se ele vai de 0 a 108, a variação é 108, né? Final menos inicial. O final é 108, no início ele tinha 0, a diferença é 108. A velocidade dele subiu 108 km por hora. Quanto tempo levou para que mudasse essa velocidade de 0 a 108? 3 segundos. Se eu fizer essa conta, vai dar 36 km por hora a cada segundo. A aceleração é média porque eu não sei se o tempo todo ela subiu nessa taxa. 3 segundos é um tempo longo, né? Pode ser que nos primeiros segundos, 10º segundo, a aceleração fosse muito maior. E lá no finalzinho já está mais difícil de aumentar a velocidade, né? O motor já não tem tanta potência. Então essa é a aceleração média. Como eu interpreto esse resultado? Ela é a aceleração média, mas eu interpreto assim, né? Supondo que essa aceleração fosse constante, eu digo que o carro sai do 0, vai ao 36 km por hora em 1 segundo. Depois ele vai do 36 ao 72 km por hora em mais 1 segundo. E do 72 km por hora ao 108 em mais 1 segundo. Aumentou 36 km por hora a cada segundo. Bastante simples, né? Tem coisa muito mais complicada, né? A gramática acho que é muito mais complicado, não é? O que você acha aí? Diz aí para mim. Isso aqui, gente, eu acho bastante simples. Não é que a física seja fácil, mas aqui tá suave. Vamos mexer com a unidade? Você lembra como é que transforma quilômetro por hora em metros por segundo? A gente viu na aula passada, né? A gente viu na aula 1 de cinemática. Então, se você pegar esse cara aí para fazer aquela regrinha, não gosto muito daquela regrinha, mas ela é útil, né? Se você dividir isso aqui por 3,6, você obtém metros por segundo. Então, olha como é que fica a brincadeira. Eu só mudei a unidade, galera. O raciocínio é o mesmo. 108 km por hora, se você dividir por 3,6, dá 30 metros por segundo. Eu faço a mesma coisa. 30 metros por segundo em 3 segundos. 30 dividido por 3, 10 metros por segundo dividido por segundo é metros por segundo ao quadrado. Enfim, isto é aceleração. Como é que eu interpreto esse resultado? Lembra que eu falei que eu leio 10 metros por segundo ao quadrado, mas eu penso metros por segundo a cada segundo. É assim que eu penso, é assim que eu leio. Então eu vejo que a velocidade dele aumentou 10 metros por segundo a cada segundo. Está parado. Acelerou, em 1 segundo chegou em 10. Manteve a aceleração, mais 1 segundo foi para 20. Manteve a aceleração, mais 1 segundo foi para 30. E se o motor tiver potência para isso, mais 1 segundo vai para 40 metros por segundo. Bom, galera, depois que eu já sei o que é uma aceleração, eu não preciso fazer 500 exercícios de aceleração. Vamos estudar um movimento uniformemente variado. Vamos lá? Para isso, eu coloquei aqui 3 tabelas te apresentando 3 movimentos. Será que você diria para mim se aqui tem algum movimento variado? Se aqui tem algum movimento variado uniformemente? E se tem algum movimento uniforme nessas tabelas aí? O que essas tabelas me dão? Essas tabelas me dão a velocidade em função do tempo. Vamos fazer uma imagem, né? Alguém está do lado de um piloto lá, de um motorista, ele começa a pisar no acelerador e você começa a olhar no velocímetro. Vamos supor que o velocímetro marcasse em metros por segundo, ou você marcou em quilômetro por hora, depois converteu, e você obteve essas tabelas, medindo isso durante 8 segundos. Na primeira tabela,
Passou 2 segundos, a velocidade 20, 2 segundos, a velocidade 20. Então a velocidade ficou constante nesses 8 segundos. Daí em diante eu não sei o que aconteceu. Nessa tabela passou 2 segundos, a velocidade aumentou 5, 2 segundos, a velocidade aumentou 3, 2 segundos, a velocidade diminuiu, né? Diminuiu 5, mais 2 segundos, a velocidade aumentou 7, tá? Então a velocidade está variando com o tempo. Aqui 2 segundos, a velocidade aumentou 5, 2 segundos, a velocidade aumentou 5, 2 segundos, 5, 2 segundos, 5. Você consegue? Para o vídeo e pensa, tem algum movimento uniforme? Tem movimento variado? E tem movimento variado uniformemente? A resposta é sim, né, galera? Parou o vídeo, viu aí? E já que você parou o vídeo para ver isso, aproveita, curte o meu vídeo, compartilha, eu agradeço. E se inscreve aí no canal, galera, é de graça, né? Isso dá maior trabalhão para fazer, a gente consegue te ajudar e ajuda mais gente, né? Que está aí interessado em algum concurso, ou às vezes até mesmo para o seu colégio, né? Legal? Valeu, obrigado. Então vamos lá. Tem sim, tem movimento uniforme, é a primeira tabela. O que justifica eu dizer que na primeira tabela, nesses 8 segundos, o movimento é uniforme? É porque a velocidade é constante, é só isso, tá? Então não tem variação de velocidade. Se eu fosse calcular a aceleração aqui, em qualquer pedaço dela, ia dar 0. Já a segunda tabela, o movimento é variado, mas a terceira também. Variada porque a velocidade varia, olha lá, de 20 para 25, 25 para 28, 28 para 23, está variando. Aqui também. Só que nessa tabela o movimento é variado aleatoriamente, né? Ele é meio porra louca aí, não tem um padrão aí, você não está conseguindo estabelecer um padrão de variação de velocidade aí. Já na última tabela, o movimento também é variado, só que ele tem um padrão. Ele é variado uniformemente. Se eu for calcular na segunda tabela minha aceleração, a gente acabou de ver a aceleração. Pega lápis, a canetinha e vai lá. Pega aqui, ó. Em 2 segundos a velocidade aumentou 5. Calcula a aceleração. Aumentou 5 em 2, dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Mas de 2 para 4, aumentou 3 em 2, está dando 1,5. De 4 para 6, diminuiu 5 em 2. Está dando menos 2,5. Depois aumentou 7 em 2 segundos. Está dando 3,5. Então ele é um movimento variado, mas ele é variado sem ter uma taxa constante de variação. Então ele é apenas um movimento variado. Já esse movimento, que a gente vai estudar ele, se você calcular a aceleração, já eu vou calcular a cada instante aí, você vai verificar que a aceleração é a mesma. Então ele é variado, mas ele tem uma taxa constante de variação. A esse movimento a gente chama de movimento uniformemente variado. Legal? Então vamos dar uma olhada só no movimento uniformemente variado. Se você calcular a aceleração aqui, ó, nos primeiros 2 segundos, vai dar 2,5. É 5 de aumento de velocidade, 5 de variação em 2. Lembra da formulinha? Qual é a formulinha? Né? Para calcular a aceleração. Ele possui uma aceleração constante, tá? Então, a aceleração constante, eu vou pegar a variação de velocidade e dividir pelo tempo. Aqui em qualquer ponto que você pegar, você pode pegar a tabela inteira de 20 para 40 em 8 segundos. Vai dar 2,5. Posso pegar de 30 para 40 de 4 para 8 segundos. Vai dar 2,5. Posso pegar só de 20 para 25 em 2 segundos. Vai dar 2,5. Eu peguei aqui só de brincadeira um trecho aqui, onde a velocidade era 35 para o sexto segundo e ela era 25 para o segundo segundo. E fiz ΔV sobre ΔT. O que é um ΔV? É uma variação de velocidade. Peguei o 35 e subtraí o 25. Eu achei uma variação de velocidade que vai dar 10. O 35, o cronômetro marcava 6. O 25, o cronômetro marcava 2. Achei o ΔV e o ΔT e obtive 10 sobre 4. Faço a conta, obviamente vai dar 2,5 unidade, metros por segundo a cada segundo. Metros por segundo ao quadrado. Gente, olha que simplesinho. É muito simples, né? O que é mais simples? Isso ou ler Kant? O que é mais simples? Isso ou ler Nietzsche?
Ah, ler Nietzsche é muito mais difícil. Eu adoro Nietzsche, mas é muito difícil. É muito difícil. Isso aqui é muito mais fácil. O 2,5 ficou aqui na minha cabeça, né? Ficou em cima da minha cabeça aqui, tá? Esta é a minha aceleração. Deu para ver o 2,5? Deu, né? Tranquilo? Então bora lá, vamos para frente. Vamos para frente. Então a velocidade está aumentando, olha lá a conclusão. A velocidade está aumentando, podia ser uma diminuição, tá? Está aumentando na taxa de 2,5 metros por segundo a cada segundo. Isto é aceleração e este é o movimento uniformemente variado. Vamos chegar em todas as equações do movimento uniformemente variado? Vamos lá? Aí dá um trabalhinho, mas vamos lá. Movimento uniformemente variado, continuamos nele. Tá legal? Aí eu tenho a aceleração, vou brincar com essa aceleração ali, galera. Só vou brincar com isso aqui, ó. O que é um ΔV? É um V final menos um V inicial. É só isso. ΔV, V final menos V inicial. O que é um ΔT? T final menos T inicial. Delta qualquer coisa em física, coisa final menos coisa inicial. Como a gente usa cronômetro, a gente pega o T0 como zero. Isso facilita. Não precisa ser assim, mas facilita. Então a gente vai jogar esse T0 fora. E aí eu tenho uma equação mais simplificada. V menos V0 vezes 1, que está aqui embaixo, é igual a A vezes T. Então a minha variação de velocidade, ó, guarda isso que é importante, a minha variação de velocidade é a taxa de variação vezes o tempo. Por quê? Porque é simples, galera, essa aqui é uma taxa de variação temporal. Se eu multiplico pelo tempo, eu tenho uma variação. É simples, tenta entender e não memorizar. Se você ficar na memorização, você vai ter sempre dificuldade com a física. Vai lá e fala, se isso aqui é uma taxa temporal, me mostra como isso varia com o tempo. Se eu multiplicar pelo tempo, eu tenho a variação. Tá? Essa aqui é a variação de velocidade. Se eu jogar o V0 do outro lado, está subtraindo, passa somando, ou talvez seria interessante você entender que eu somo V0 dos dois lados da equação. Você cai nessa expressão. V é igual a V0 mais AT. Ah, professor, é a formulinha do vovô ateu. Ah, não, para, não é. Quer ver como é que é fácil de entender? O que é A vezes T? Eu acabei de te falar. A vezes T é a taxa, o A é a taxa com que a velocidade varia com o tempo. Eu multiplico pelo tempo, eu tenho a variação de velocidade. Se eu pego a variação de velocidade, em outras palavras, o quanto a velocidade mudou, e eu somo isso com o que eu tinha de velocidade antes da mudança, então eu vou repetir. Se eu pego a minha mudança de velocidade, A vezes T, e eu somo com a velocidade que eu tinha, eu descubro a velocidade que eu vou ter, não é isso? Se você tem um dinheiro aí no bolso, tá? E houve um aumento, né? Alguém te deu uma grana a mais. Se você pegar a grana que você pegou, somar com o que você tinha no bolso, você descobre quanto você vai ter. Não é isso? Se eu pegar o meu aumento de velocidade, a minha variação de velocidade, pode ser uma diminuição, somar com a velocidade que eu já tinha, eu passo a descobrir a velocidade que eu vou ter. Gente, é extremamente trivial e não é vovô ateu, tá? Você quer guardar assim, tudo bem. Isso a gente dá um nome para isso, tá? Mas é só um nome de função horária da velocidade. A gente vai usar, a gente vai fazer exercício. Hoje eu só estou te apresentando. Então tá aí, galera. Aqui eu apresento para vocês a função horária da velocidade. Ela me diz como que a minha velocidade varia em função do tempo. Tá? É uma expressão matemática que a gente vai usar bastante. Não se preocupe com o uso hoje. Vamos fazer um gráfico com essa velocidade, com essa expressão. Hoje eu estou só brincando com as equações, apresentando, depois é exercício, tá? Então eu vou fazer um gráfico mostrando como se comporta a velocidade em função do tempo, ok? Veja que isso aqui é uma expressão do primeiro grau. Isso aqui é um número, é um valor de velocidade, aqui é um valor de aceleração. E o V vai variar com o passar do tempo. Vai passando o tempo, minha velocidade vai mudando. Veja que o expoente do t não aparece porque é 1. Então isso aqui, a minha velocidade varia com o tempo elevado a primeiro, a 1, né? Então é a equação do primeiro grau. Toda função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então se eu boto o meu t aqui e boto o meu v aqui, esse gráfico tem essa cara crescente toda vez que o meu a, né, é positivo. Então eu saio de uma velocidade v0 e tenho uma velocidade aí
um gráfico crescente. Isso acontece quando minha aceleração é maior que zero. Professor, eu posso ter aceleração negativa? Sim, né? Eu freiei o carro, a minha velocidade tem uma taxa de variação negativa, né? Eu tenho uma velocidade inicial e essa velocidade inicial vai, né? Aqui a princípio vai caindo, caindo, né? A gente diz que isso aqui é uma reta decrescente, né? Com o tempo ela está descendo. Isso acontece toda vez que eu tenho uma aceleração menor que zero. Cuidado aqui, ó, vamos prestar atenção. A aula passada a gente aprendeu que velocidade positiva eu estou andando a favor da minha orientação. A gente aprendeu isso lá na aula passada. Então aqui, ó, olha só esse gráfico. Aqui é meu zero. Se eu estou daqui para cima, eu tenho um movimento progressivo, porque eu tenho velocidade positiva. E a minha velocidade está aumentando em módulo, então ele é progressivo e acelerado. E aqui, galera, ó, eu tenho velocidade negativa, o valor da velocidade está abaixo de zero, esse V0 é negativo, então eu tenho uma velocidade negativa. E a velocidade está indo para zero, ó, a velocidade está indo para zero, quando ela chega aqui, ela está no zero. Como a velocidade está indo para zero, ele está freando, então é um movimento retardado. Ele é retrógrado porque tem velocidade negativa e retardado porque a sua velocidade está indo para zero. Pois pare e dá uma pensadinha nisso, muita gente faz confusão com isso. Mas que às vezes está na questão e ajuda a gente a entender, né? E aqui, professor? Aqui, ó, a velocidade é positiva, está acima do zero, ó. Ela é positiva, então eu tenho um movimento progressivo porque a velocidade é positiva. Só que a velocidade está caindo, ó, está indo para zero. Quando eu chego aqui neste ponto, a minha velocidade é zero. Se ela está indo para zero, eu estou freando, estou retardando o meu movimento. É um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, mas retardado, né? Eu tenho uma aceleração negativa, tá? E aqui eu tenho um movimento retrógrado. Mas olha só, a velocidade era zero, ela está ficando negativa, mas está aumentando, né? A velocidade em módulo ela aumenta, então eu estou acelerando. Uma diquinha para você guardar isso, se você quer. Bom, velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Isso a gente já tinha visto. Agora, quando está acelerado, quando velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Aqui eu tenho velocidade positiva num gráfico de aceleração positiva. Aqui eu tenho velocidade, né? Quando é que é acelerado? Olha lá, tem um movimento retrógrado, eu tenho velocidade negativa, mas num gráfico de aceleração também negativa. Então está acelerado. Aqui eu tenho velocidade negativa aqui para baixo, nesse trecho, velocidade negativa, é retrógrado, tá? Mas eu tenho velocidade negativa com aceleração positiva. Sinal trocado é sempre movimento retardado. Olha aqui, eu tenho velocidade positiva num gráfico de aceleração negativa. É retardado. Pois pensa um pouquinho nisso, beleza? E eu vou escrever outra função. Eu vou escrever outra função para vocês. Olha lá, V0, peguei um gráfico crescente, vai ficar mais fácil. E V. Então alguém saiu de uma velocidade inicial V0, foi acelerando, atingiu uma velocidade V qualquer, tá? Toda vez que meu movimento for uniformemente variado, o gráfico é uma reta. E toda vez que ele for uniformemente variado, a velocidade média é essa média. Sempre, professor, ó, não vai sair por aí. Eu fiz um exercício mostrando que não é verdade que a velocidade média é a média das velocidades. A gente fez um exercício lá do livro do Moisés, tá lá na aula anterior. E agora eu estou dizendo para vocês que a velocidade média é a média das velocidades. Mas isso só serve no movimento onde a velocidade cresce uniformemente. Ela passa por infinitos valores de V0 até V. Nesse caso, a velocidade média é a média das velocidades, somente neste caso. Tá aqui, ó, a velocidade média, eu somo as velocidades e tiro a média, tá? Então, se o movimento não for uniformemente variado, isso não funciona. Mas vamos brincar com isso? Vamos brincar com isso, tá? Olha o que eu vou fazer. O que eu fiz? Dentro desse V, a gente viu
agorinha há pouco nos slides anteriores, que esse V é igual a V0 mais AT. Olha lá, eu substituí esse V por V0 mais AT. E somei com V0 sobre 2. E aqui é ΔS sobre T, que é ΔT, eu estou chamando apenas de T, T0 igual a 0. Vamos fazer aqui um produto cruzado aqui, ó, tá? Vamos fazer? Então vai ser V0 multiplicando T, AT multiplicando T, vai aparecer um T quadrado, e V0 multiplicando T de novo. 2V0, né? Porque eu tenho V0 aqui e V0 aqui, passei o T multiplicando. 2V0 T. Mas eu tenho o T no denominador aqui, ó. Eu tenho 2 aqui no denominador. E o T passou multiplicando o AT. Ficou AT quadrado, né? Porque era AT vezes T, AT quadrado. Mas tem um 2 no denominador, tá aqui. Posso cortar esse 2 com esse 2, mas esse aqui não dá, né? Então, vamos lá. Cortei esses dois aqui, ó. Sobrou A sobre 2T quadrado. Tirei o T quadrado de lado, né? Tanto faz. O ΔS, eu posso abrir ele, né? Como sendo S final menos S inicial. E jogar o S inicial do outro lado. Então, se eu abrir esse ΔS e chamar ele de S menos S0 e jogar o S0 do outro lado, ele passa somando. E aqui eu tenho uma expressão que a gente vai cansar de utilizar e que ela tem um nominho. A que a gente viu anterior, a gente chamou de função horária da velocidade, porque mostra como que a velocidade varia com o tempo. E essa é a função horária da posição. Ela me diz qual a posição que eu me encontro com o passar do tempo. Tá ok? A gente vai ver ela de outra maneira, através da área do gráfico, numa outra aula. Hoje eu estou te apresentando as equações, para você não achar que caiu do céu, né? Então já temos duas. E agora a gente vai brincar. Olha lá, pega essa equação, pega a equação anterior e vamos fazer o seguinte. Eu vou isolar o tempo nesta equação e jogar aqui, ó. Aqui tem T, aqui tem T. Isola o T numa equação e joga no outro. Fica assim, ó. O que é isso? Eu isolei o T aqui, ó. Joguei o V0 do outro lado, V menos V0. E passei o A dividindo. V menos V0 dividido por A é o meu tempo T. E aí eu peguei esse tempo T, né, ó, isolei o T aqui. E aí o que eu fiz? Peguei o tempo T e joguei aqui, ó, V0T, eu coloquei o T como V menos V0 sobre A. E T ao quadrado, V menos V0 sobre A ao quadrado, ó lá. Se eu fizer aqui uma distributiva, ó, V0 vezes V, V0V, V0 vezes V0, V0 ao quadrado, cuidado com o sinal de menos, tudo sobre A, tá? Aqui, ó, eu tenho que fazer aqui o quadrado da diferença entre dois termos. Então, eu peguei o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvi. O A também, ó, tá ao quadrado, tá aqui. E lá fora eu tenho um A e um 2 que vai distribuir aqui dentro. Fechou? Eu vou passar esse 2 aqui para dentro junto com esse A. Vou cortar esse A aqui em cima com esse quadrado, né? Porque eu tenho um A em cima e embaixo um A quadrado, né? Então eu posso cortar esse A, né? Com esse quadrado aqui. Na verdade eu dividi A por A quadrado que vai dar A embaixo. E vou jogar esse 2 aqui dentro, tá? E a minha expressão fica com a carinha assim, ó. E aí deixa eu te explicar o que eu fiz, tá? Então esse 2 eu joguei aqui dentro, ficou 2A, fechou? O A que estava aqui em cima desapareceu porque cancelou, beleza? E aqui eu multipliquei embaixo por 2 e em cima por 2, só para que eu tenha o mesmo denominador, para que eu possa somar. Então peguei o A, multipliquei por 2, tem que multiplicar o V0V por 2 também, tem que multiplicar o V0 ao quadrado por 2 também. Feito isso, eu já estou com denominadores iguais, eu já estou na condição de somar esse trem aí. Vamos somar esse trem aí? Dá para ver o meu mouse aí, né? Se eu somar 2V0V com menos 2V0V, desaparece. Menos 2V0 ao quadrado com mais V0 ao quadrado dá menos V0 ao quadrado. Tudo sobre 2A. Então eu caio nessa expressão. Sobrou o V quadrado aqui.
tá? Que eu não somei com ninguém. Esse menos 2V0 com V0 deu menos V0, que está ao quadrado, tudo sobre 2A. E aqui eu tenho o meu ΔS, tá? Então vamos fazer um produto cruzado aqui, né? Multiplica por 1 aqui embaixo, ΔS multiplica por 2A. Então fica V quadrado menos V0 ao quadrado 2A ΔS. E você isola o V quadrado, o V final, e você cai numa expressão matemática. De novo, mais uma, que é conhecida como equação de Torricelli. Beleza? Então, galera, olha que trabalhão. Te mostrei tudo de onde veio. Ainda vou falar de gráfico da velocidade, vou fazer área, vou te mostrar de onde vem a equação de uma outra maneira, que é para você não ficar memorizando. Não que você não tem, você pode memorizar, na verdade, né? Não precisa, então vou ter que fazer essa dedução toda hora, professor. Não, mas se eu sei de onde veio, fica muito mais fácil ler e interpretar o exercício. Você alguma vez já falou, nossa, eu até entendo, tal, mas eu nunca sei que equação eu vou utilizar? É porque a equação para você é formulinha do sorvete, vovô ateu. Quer dizer, a gente não sabe de onde vem as coisas, não entende o que está fazendo, realmente fica muito difícil de utilizar. Então, galerinha, passa lá nos meus canais, me ajuda aí, curte, compartilha, se inscreve no canal, paga zero, né? E a gente vai estar se ajudando e ajudando mais gente por aí para o vídeo ir mais longe. Tá ok? Valeu? Então a gente se vê aí na próxima aula. Vou fazer exercício, tudo disso aqui. Vou fazer exercício. Falou? É isso aí.